Aleluia. A graça e a paz, amém. Cada dia que a gente sobe aqui no púlpito, parece que a responsabilidade aumenta. E eu estava ali escutando o louvor, e me veio uma cobrança do Senhor quando Ele disse: ao mestre cabe dupla responsabilidade. E aí vem a certeza de que a gente, quando sobe aqui, a gente tem que saber, principalmente, o que vai ser falado, ou melhor, o que vai ser deixado ser falado. Esse lugar não é um lugar de expressar emoções, nem opiniões. Aqui é um lugar em que a gente expressa aquilo que o Senhor quer que seja dito. E eu quero, antes de começar a tratar de um assunto bem delicado, porque ele mexe com estruturas. Não fala estruturas externas, mas estrutura interna. É um assunto que mexe muito com aquilo que você acredita. E isso, às vezes, traz mais dúvidas e incertezas do que a certeza de quem é. Nós vivemos uma época em que eu tenho visto e ouvido muitas pessoas que, usando o nome do Senhor, têm envergonhado o Evangelho. E não é para isso que esse lugar foi feito. Não é para isso que a palavra chegou até nós. Não é para isso que Jesus veio em nosso lugar para pagar um preço que era da nossa responsabilidade. Ou melhor, se olhar direitinho e avaliar do começo, ele não tinha nada a ver. O erro foi seu. O problema era seu. Mas ele tomou a parte que deveria ter tomado e respondeu por nós. E a gente precisa ter integridade, honra, responsabilidade com isso. Não se brinca com o Evangelho. Jesus não deixou uma letra escrita, mas Ele deixou exemplos que os outros escreveram, inspirados pelo Pai. Isso é muito sério. Se no mundo existe uma carta magna que constitui a estrutura de um país, no nosso mundo existe uma carta escrita através de um sangue que vale mais do que todas as cartas magnas desse mundo. Ou você entende definitivamente o que é isso, ou você não está pronto para servir. A palavra, ela liberta, ela salva, ponto. Mas a responsabilidade do que ela faz é sua. É somente sua. Não transfira essa responsabilidade para Deus, porque Ele já fez a parte dele. E Jesus Cristo muito menos. Ela é sua. Assuma ela e faça o que deve ser feito. Porque foi assim que eu recebi durante quase 15 dias o Espírito tratando comigo. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nesta manhã, Pai, a sabedoria que venha do alto, o entendimento que está dentro de nós através do Espírito Santo e o conhecimento da Tua Palavra, ela enche esse lugar assim como essa unção está aqui. Que essa unção de ensino, Pai, traga a todos o discernimento e o esclarecimento que nós precisamos para saber mais e mais sobre Ti, Senhor. Graças eu te dou, Pai, por todos os dias e gratidão por tudo aquilo que Tu tem feito. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Obrigado. Eu vou precisar muito aí da ajuda do pessoal da mídia para lançar alguns versículos. E se puder usar aquela Almeida, a revista atualizada, fica mais fácil o entendimento. A gente vai tratar hoje de um assunto
Dando sequência a esse tema que o pastor Emiliano chamou a gente do departamento para conversar. E hoje eu vou tratar sobre identidade. Identidade é um tema muito delicado, sabe, gente? E é um tema que mexe muito comigo. Eu até pedi a liberdade ao pastor Emiliano para tratar sobre isso, porque isso foi um norte na minha vida durante muito tempo. E uma busca constante. E na realidade eu descobri que a identidade ela é uma jornada, sabe? Que não termina nunca. A não ser no dia que a gente suba para a glória. E a grande parte da humanidade, né, a maioria da humanidade, ela sempre buscou por esse processo de identidade. Ela sempre quis saber quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Como se interessasse realmente saber para onde eu vou. E a humanidade, ela sempre buscou respostas em relação a isso. E às vezes as pessoas ainda estão buscando respostas a uma pergunta que permanece dentro da gente até hoje. Quem eu sou de verdade? Quem eu sou de verdade? Essa é a pergunta que muita gente se faz hoje. E alguns tentam definir a pessoa, quem você é, seja pelo que faz, né, pelo que conquista, pelas posses que tem, pela posição que ocupa. E muitas das vezes as pessoas tentam se definir pelo que escuta dos outros falando, que é a pior coisa. Quando a gente escuta alguém falando que nós somos isso, aquilo outro, a gente deixa de ter a verdadeira essência e passa a ter a essência dos outros. E aí é que a gente começa a enxergar como é tão fácil manipular pessoas. E hoje nós vivemos a era da manipulação. As pessoas são manipuladas porque não têm identidade, não sabem quem são. E se deixam levar, sejam por ideologias, sejam por métodos científicos, sejam por políticas, sejam por família, por tudo. Mas se deixam levar por isso porque não sabem quem são verdadeiramente. Não conhecem ou não têm a vontade de conhecer quem é realmente. Qual o significado disso? Mas a palavra de Deus, ela nos traz uma grande revelação. Ela vai nos mostrar que a verdadeira identidade, ela não é e nunca foi conquistada. A gente acha que a gente conquista tudo e a nossa identidade ela é conquistada, mas não é. A nossa identidade, ela nunca foi conquistada. A verdadeira identidade do cristão, ela é recebida. Nós recebemos uma identidade do Senhor. Em Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele mostra algo que é, sabe, revelador nessa questão da identidade. Para vocês terem uma ideia, eu estava baseando essa ministração em 2 Coríntios 5, 17. E Deus me mostrou que não é isso. Isso não é identidade. Muita gente acha que a identidade do cristão se baseia em 2 Coríntios 5, 17. Não é. Se você olhar para Gálatas 2, 20, quando ele diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, eu queria que você abrisse aqui Gálatas 2, 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Mas eu quero que você se atenha, vou dizer um nome bem feio aqui, tá? Na perícope do versículo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo, ele revela que a identidade cristã não está na velha natureza, mas está na vida que Cristo que habita em nós. Já não sou eu quem vive em mim, velha natureza, velho homem, mas Cristo vive em mim, a identidade de Cristo que agora habita. Você não conquistou, você recebeu. Ele habita em você, você recebeu. Você o recebeu. Você o recebeu.
Essa identidade habita dentro de você. Então é nessa jornada de conhecimento de identidade, que vai se definir em 3 etapas, que não é meramente por ser 3 etapas. Presta bem atenção numa coisa interessante. A Trindade são 3. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus, Cristo e o Espírito Santo. O homem é um ser trino, corpo, alma e espírito. E a identidade, ela também é em 3 dimensões. Primeira, ela começa no coração de Deus. Segundo, ela é plenamente revelada em Jesus Cristo. Terceiro, ela tem a sua manifestação através da obra do Espírito Santo em nós. São 3 etapas, 3 processos. É muita coisa para a gente tratar numa só ministração, mas eu vou tentar ser bem breve nisso. Primeiro passo, ela vem direto do Pai. O que a gente precisa entender? Conhecer ao Pai. Conhecer a Deus. Saber que a nossa identidade ela está vinculada a uma filiação. E essa filiação é através do Pai, de Deus. O primeiro passo é que a gente tem é reconhecer, pela fé, que Jesus Cristo recebeu esse direito e nos deu esse direito de sermos feitos filhos de Deus. Lá em João, eu peço que bote aqui, João capítulo 1, versículo 12, diz o quê? A todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso significa que você não é apenas uma criatura que está aqui tentando agradar a Deus, mas você é um filho amado. Ei, você é agraciado. Lembra da administração do pastor Emiliano? Agraciado, Efésios 1:6. Você é um agraciado do Pai. Você foi adotado por Ele. Você é filho, você passou a ser filho. Você recebeu isso de Deus. Você tem uma consideração agora de ser filho. Você não é mais escravo. Você não é mais qualquer um. Você não é mais qualquer coisa. Você é filho. Filho tem uma importância grande. Filho tem uma revelação grande dentro dele. E como é que eu posso ser quem eu sou se eu não conheço aquele que me recebeu? Como é que eu posso conhecer a essência e o poder se eu não conheço aquele que me recebeu? E aí vem aquilo que eu disse. O Evangelho é algo sério. Jesus não deixou nada escrito. Mas o que ele falou e o que ele ensinou e o que ele deu de exemplo serviu para a inspiração dos 66 livros que compõem a Bíblia. Me mostra aí um autor que conseguiu escrever 66 livros diferentes que se intercalam em épocas, séculos, destinos diferentes, contextos diferentes e todos se intercalam e se ligam em uma só razão. Me mostra um autor. Me mostra uma influência desses que vocês seguem que conseguem fazer, pelo menos, 1/3 do que Cristo fez em Atos. Que é um livro que nós temos a responsabilidade de escrever. Esse livro de Atos, nas Bíblias antigas, hoje não, mas nas Bíblias antigas ficam as páginas em branco depois que termina ele. Sabe por quê? Porque somos nós que vamos escrever. Como é que você está escrevendo esse livro? Como é que nós estamos escrevendo esse livro? Com que caneta eu estou escrevendo esse livro? Com a canetinha azul ou com o sangue que foi derramado sobre a minha vida? Em Romanos 8,15, Paulo diz que nós não recebemos espírito de escravidão, mas nós recebemos um espírito de adoção, e nós clamamos e chamamos de Abba Pai. Para quem entende essa palavra Abba, essas 3 letrinhas, e não fala aqui de grupo musical, significa paizinho.
Então, quando a gente começa a entender o contexto dessa primeira parte da identidade, a gente começa a ver que, na realidade, Paulo está dizendo que a identidade de conhecer o Pai, ela não é mais por medo, mas ela envolve um relacionamento de amor, de confiança e, principalmente, intimidade. Abba é intimidade. Nós estamos tendo intimidade com Deus ao ponto de chamar Ele de paizinho? Ou ainda estamos no ponto de falar Senhor de escravo? A minha identidade me deu a intimidade de chamar o meu pai de paizinho ou de Senhor, como muitas igrejas pregam e dizem que deve ser chamado de Senhor. Eu deixei da posição de ser servo há muito tempo. Eu deixei da posição de ser escravo há muito tempo. Eu agora sou filho. Senhor, para mim, é em respeito, mas na minha intimidade com Ele, é meu pai, paizinho. É o Abba que Ele fala. Segundo ponto, a revelação de Jesus. Essa revelação, ela é a imagem perfeita que deve estar em nós. O pastor Cláudio Duarte, uma vez, fazendo uma ministração, há muito tempo, foi em 2022, 2021, ele fez alusão à ministração dele ao filme O Rei Leão. E numa determinada parada que ele dá na ministração, ele diz que o leãozinho chega de frente para uma lagoa que tem, e quando olha, vê o reflexo do pai. Simba, quando olha, vê o reflexo de Mustafa, o pai. E aí, essa imagem que reflete, essa imagem que tem que estar revelada em nós. Quando você olha para o espelho, quando a gente olha para um espelho dentro de casa, no banheiro, em qualquer canto, você está vendo quem refletido ali? Quando você tem noção e consciência da sua identidade, você sabe quem está refletindo ali. Quando você não tem quem você é meramente uma parte de uma multidão, ou um membro, ou faz parte de um membro de alguma coisa, quando você se olha, você só vê aquilo que você vê. E aí você considera aquilo que você vê como qualquer coisa. Sou eu, ou eu sou. Eu olho para o espelho e quando eu vejo, eu digo o seguinte: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Eu não sou qualquer coisa. E nem posso deixar que as opiniões dos outros influenciem na minha identidade para que eu seja aquilo que os outros queiram que eu seja. Não. Não foi para isso que nós fomos feitos. Não foi para isso que Jesus Cristo deu a sua vida naquela cruz. Jesus é a revelação perfeita de quem é e também daquilo de quem nós somos e fomos criados para ser. Em Colossenses 1,15 diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Então, quando a gente olha para Jesus Cristo, nós vemos não apenas o Pai, mas nós vemos aquilo que nós somos. Aquilo que nós fomos o motivo da criação de Deus. Quando Ele representa esse Deus invisível, Ele está dando o reflexo de quem eu sou. Eu sou. Existe uma diferença de quando eu digo sou eu e eu sou. Sou eu é qualquer coisa, ou até quando lhe chama, fulano, sou eu. Mas quando você diz, eu sou, você está dizendo, eu sou filho de Deus. Eu sou autoridade na terra. Eu sou representante do Espírito Santo, embaixador de Cristo, sacerdócio real, povo, nação escolhida por Deus. Eu tenho e carrego a marca do Espírito Santo. Eu posso em todas as coisas. Eu sou forte.
Eu não sou qualquer coisa. Existe uma diferença entre sou eu para eu sou. Se você se considera sou eu, bom proveito. Bom proveito. Você não é nada, mas bom proveito. Você é só mais um. E o pior de tudo, você é só mais um na fila. O sangue de Jesus, ele não apenas perdoou os nossos pecados, mas preste atenção. O sangue de Jesus, ele vem sobre a vida do cristão como um selo, uma marca. Ele perdoa todos os seus pecados, porque ele sacrificou para que todos fossem redimidos. Mas ele também nos redefine. Ele nos faz uma nova criatura. Colossenses, capítulo 1, versículo 3, ele afirma que nós somos transportados de um reino de trevas para o reino do Filho do Amado, o Filho do Amor, o reino do amor. Preste atenção que esse transporte que tanto mundo fala, não é qualquer coisa. O sangue ele transporta de um canto para outro porque ele muda a sua posição. Você sai de uma posição de inferioridade. Você sai de uma posição de escuridão. Você sai de uma posição de negligência e de negligente. Você sai de uma posição de covarde. Você sai de uma posição de quem não é nada e entra numa posição de reino. Preste atenção. Reino. Você passa a ser filho do rei, irmão do Deus Altíssimo, irmão de Jesus Cristo. Você passa a ter uma autoridade dada pelo nome de Jesus. Você passa, só para você ter uma ideia dessa autoridade, desse poder que vem habitar dentro de você, é que a gente fala tanta coisa, que a gente ora tanto, me perdoe a sinceridade, que a gente não consegue curar uma dor de cabeça porque a gente não tem conhecimento e a essência verdadeira do poder que habita dentro da gente, pela falta de convicção da identidade que nós carregamos. Porque, meu amigo, a pessoa que consegue, igual a mim e a você, ressuscitar uma pessoa depois de 4 dias morto, que poder é esse? Que poder é esse? Que poder é esse que depois de 3 dias morto, ele desce no inferno, traz ele, ressuscita e bota ele vivo e faz ele caminhar 40 dias no meio de todo mundo e sobe aos céus e está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar todos nós, como a Bíblia diz, e ele fala abertamente, esse poder está em você, em mim e em você. Você tem consciência do que é isso? Que poder é esse que habita dentro de você e você não consegue curar uma dor de cabeça, uma dor de barriga? Porque a gente fala da boca para fora. Porque a gente não tem convicção. Porque a gente não tem certeza. Porque a gente ainda se confunde com uma coisa chamada de engano. Porque a gente se faz de engano. Porque a gente acha que é algo sem ter a certeza de ser. E aí o cara vem aqui para o púlpito e abre a boca para dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso, a Bíblia diz que eu posso. Mentira! Mentira! Se você não tiver convicção na sua identidade de quem você é realmente, você não faz. Você não é. E você não tem. Você não tem. Quem você é? Quem você é de verdade? Eu disse que essa ministração, ela é muito sensível, ela mexe com estruturas. Mexeu muito comigo, há mais de 4 anos que isso mexe comigo. E continua a mexer. Eu pergunto aqui, quando você abre a sua boca e diz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, o que você é? Me diga. O que é que você é? O que é que você tem que
que a Bíblia diz que você tem. O sangue, ele não somente perdoou, como ele nos transportou e nos deu uma nova posição. Ele nos deu uma nova condição, agora nós somos justos, justificados por esse sangue. O poder desse sangue justifica diante de qualquer coisa. Quando você pensar e dizer eu sou, é porque você tem um sangue sobre você que lhe justifica para ser. Você só é se algo lhe justificar. E quem lhe justifica é o sangue de Jesus. É Ele quem vai lhe justificar. 2 Coríntios 5, 21. Ele fala sobre isso. Santos e cordeiros. Romanos 8, 17. Sabe o que é co-herdeiro? Você tem noção do que é um co-herdeiro? É alguém que vai herdar algo junto com outra pessoa. Sabe com quem é que você vai herdar? Porque ele já herdou por nós. É Cristo. Você sabe qual é a importância que isso tem? Que representação isso tem? Que significado isso tem? Eu deixo isso para todos vocês refletirem e pensarem. Terceiro ponto. O poder da confissão. E aí, a confissão, ela molda a consciência. E quando a gente molda a consciência, a gente molda a identidade. E aqui eu me curvo diante disso, porque foi o único canto que eu vi isso ser real, verdadeiro acontecer. A igreja Verbo da Vida, o jeito verbo da vida de ser, parece que nós somos pioneiros nessa prática de confessar a palavra realmente como ela é. E quando você vem carregado dessa identidade, desse conhecimento de quem você representa, quando você confessa essa palavra, quando você confessa com fé aquilo que está escrito, mais certeza ainda e mais convicção ainda ela se torna. A convicção e a certeza, sabe, ela faz com que a gente tenha a segurança daquilo que a gente está falando. Ninguém chega com medo de discutir um assunto quando você domina ele. Vou dar um exemplo para vocês. Essa semana, a gente está tratando de alguns problemas bem relevantes que estão acontecendo. E lá na empresa me chamaram para tratar de um determinado assunto. E eu cheguei no meio de gerentes, coordenadores, e a gente foi discutir sobre algo. E eu falei com precisão e com certeza daquilo. Por quê? Porque eu vivo aquilo. Eu fui bombardeado por uma série de perguntas e questionamentos, mas a todas eu respondi. Agora, sabe por quê? Não é motivo de glória. Sabe por quê? Eu estudei para isso, eu sei, eu conheço. É diferente. A gente domina, é diferente. A gente vive, é diferente. Então, quando você vive essa palavra, conhece essa palavra, sabe quem você é, sabe quem é o seu pai, sabe quem é seu irmão, sabe o poder que habita dentro de você, fica fácil falar. Então, não é motivo de glória a Deus nem de aleluia. Sabe por quê? Porque é essência, faz parte. Não dá para separar ministério da vida diária. Dentro do verbo da vida, a gente não separa isso. Isso existe, por quê? Porque você é embaixador onde você chegar. Ou você é só embaixador quando chega dentro da igreja? Você é só aquilo que você é quando você chega dentro de algum canto? Não é. Você tem que ser o tempo todo. A identidade, ela é sua. Você tem que ser aquilo o tempo todo. Faz parte. Lá em Provérbios 18, 21 diz assim: morte e vida estão no poder da língua. Preste atenção numa coisa. Morte e vida estão no poder da língua.
Isso liga diretamente ao que eu acabei de falar. Quando você sabe o que você fala. Você tem falado mais vida ou mais morte? O que você tem dito, ela molda quem você é. Lembra que a Bíblia diz, eu não estou lembrado do versículo agora, me fugiu. Mas a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. O que é que a gente tem falado? O que é que a gente tem dito? Vai moldar quem nós somos. Ele vai diagnosticar quem você é. Para quem é um bom observador, o pastor Bud dizia uma coisa que eu guardei isso comigo, logo quando eu entrei dentro da Igreja Verbo da Vida, logo quando eu me converti. Ele dizia uma coisa bem assim: me dê 10 minutos conversando com uma pessoa, que eu digo quem ela é. 10 minutos aquele homem precisava para saber quem era, só pelo que ele escutava. E ele não admitia que ninguém chegasse perto dele falando negativo, falando morte. Porque ele sabia bem quem ele era. Ele sabia a essência que ele carregava. Ele tinha convicção daquilo que ele falava. Não é para qualquer um não, chegar num terreno vazio, olhar e dizer, aqui é a nossa igreja, está vendo? Ou como o próprio Guto disse aqui várias vezes, que ele chegou e disse, manda comprar. Mas pastor, a gente não tem dinheiro. Eu disse, cala a boca, deixa de falar negativo, mande comprar. Quem é que faz isso hoje? Quem é que faz isso hoje? Só se for muito irresponsável, que não tiver nem convicção de quem é. Mas quem é que faz isso hoje? Tudo que existe hoje dentro do ministério da Igreja Verbo da Vida, ele viu antes. Ele morreu, mas ele levou a visão do centro de cura. Ele não chegou a ver estrutura, mas ele viu, pela fé, aquilo lá construído. Isso é convicção, isso é identidade, gente. Isso é saber quem é. Identidade é você não é um registro, um RG, um número qualquer, não. Dentro da empresa falam muito isso assim, sabe? Ah, eu sou um número. Eu digo, você é um número aqui dentro. Mas eu tenho um nome. É diferente. Eu tenho um nome. E o meu é o nome. Não é um número, não. Ah, mas nós temos uma matrícula. Eu digo, todo mundo tem. Mas eu continuo dizendo, eu tenho um nome. Tanto é que no meu crachá, o que aparece na frente é o meu nome. Atrás é que vem a matrícula, porque ela fica lá atrás, mas na frente é eu. Sou. Eu. Sou. Eu. Sou. O ano passado, acho que foi o ano passado que a gente fez um podcast, eu e o pastor Emiliano, e depois a gente saiu para almoçar. E a gente ficou conversando, trocando umas ideias. E eu lembro que eu disse bem assim a ele, pastor, hoje isso foi o ano passado, tá? Hoje eu não me deixo mais me enganar, nem me iludir com certas coisas que eu escuto. Vou negar você não, cara, pode até parecer, mas tem coisas às vezes que chega por aí, que eu olho assim e digo, misericórdia. Sangue de Cristo tem poder. Vou orar para ver se este infeliz, ele tem pelo menos uma revelação, para que ele não saia na televisão falando tanta bobagem. Nem poste tanta asneira. E às vezes eu boto umas frases bem pesadas, sabe? E aí eu
Teve agora uns 2 meses atrás, surgiu a era do profeta Mirim. Isso sou eu que estou dizendo, né? Meu amigo, quando eu vi aquilo, eu digo, não acredito num negócio desse não. Ah, se Elias estivesse aqui. Ah, se Eliseu estivesse por aqui e orasse, desce fogo, Pai. Mas não toca fogo só nele não, toca em tudo. Vaza. É sério. É sério. Não é brincadeira não. Tá complicado o negócio, tá difícil. Tá muito complicado. E aí, a consciência de quem você é, ela vai moldar a sua identidade. Você vai saber agora o que você fala, porque aquilo que você fala, o poder que está na sua língua de vida e morte, é aquilo que vai moldar a sua identidade. E quando a gente abre a boca e fala, a Bíblia diz que nós temos que saber como falar. Eu quero pegar uma passagem que me veio agora, Filipenses 4:13. Bota aí para mim, 4:13, por favor. Isso é uma coisa muito corriqueira que acontece. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes durante o dia, durante a semana, durante o mês, nós abrimos a boca e dizemos, hoje estou fraco. Ixi, eu estou mole hoje. Estou numa moleza só. Falava isso perto do pastor Bud, para tu receber uma catracada boa. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem está dizendo isso? Paulo. Para onde? Para a igreja de Filipenses. Em qual circunstância ele disse isso aqui? Ele estava mal ou estava bem? Ele estava bem. Mas sabe por que ele estava dizendo isso? Porque ele estava dizendo para a igreja de Filipenses o que ele tinha passado lá atrás. Se lá atrás ele tivesse se considerado fraco, ele estaria dizendo isso hoje para a igreja? Ele estaria falando hoje, eu posso, naquele que me fortalece? Ou ele teria dito, cara, eu passei por um bocado de problema, meu Deus, nunca mais eu quero isso na minha vida, passei por isso. E quantas vezes ele abriu a boca para dizer que já foi açoitado, foi náufrago, ficou perdido, foi picado por cobra, foi preso. E em nenhum momento Paulo disse, sou fraco. Sou fraco. Eu acho que alguém chegou para ele e disse, sou fraco. Ele disse, ei, diga ao fraco, que ele é forte. E é essa convicção que a gente precisa ter. É saber quem a gente é. E quando a gente consegue construir isso, entender essas 3 dimensões, agora está pronto para você viver a identidade. E quando você vive a identidade, você vai entender agora o que é ser, ter e poder. Quando você abrir a boca agora para dizer, eu tenho, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, preste atenção. Ser, você é quem a palavra diz que você é. A Bíblia declara que você é justo. Romanos 5:1. A Bíblia diz que você é santo. 1 Coríntios 1:30. Você é filho amado. João 1:12. Não depende das circunstâncias. Isso não depende de sentimentos. Ser não depende de circunstâncias. Não depende de sentimentos. Se você hoje está baseando a sua vida em cima de circunstâncias e de sentimentos, triste você é, porque você ainda não entendeu quem você é em Cristo. Quem você realmente é. O que a Bíblia diz que você é. Porque isso está acima dessas circunstâncias. Isso está acima desses sentimentos e dessas coisas que tanto afloram a gente no dia a dia. Nós temos que estar acima disso e a certeza absoluta de quem nós somos. E aí vem a questão do ter. Você tem aquilo que a palavra diz que você tem. Primeira coisa,
Primeira coisa, você não é crente por causa de um carro, de uma casa ou de dinheiro. Se você baseia a sua vida em cima dessas circunstâncias, você não é nada, porque essas coisas são transitórias. Pastor Buddy disse uma vez, quando ele recebeu um carro dentro da igreja, ele disse bem assim: isso aqui é um monte de lata, pegou e deu a outro. Era uma Hilux nova. Ele pegou e deu a outro. Ele não tinha apego a essas coisas. Se a gente baseia a nossa vida em cima de dinheiro, de casa e de carro, a gente não está valorizando o sacrifício de Jesus. Aprenda uma coisa: o homem foi feito para lavrar, trabalhar, produzir, ser. O resultado disso transforma nessas coisas. Ninguém se torna crente para ficar rico e milionário. A gente se torna crente para ser livre e liberto. A riqueza, ela nos acompanha. Ela nos vem. Ela chega até nós. Fruto daquilo que produzimos. E o fruto daquilo que produzimos vem dele. Você não é inteligente só porque você estuda. Sabedoria vem do alto. Conhecimento está ao alcance. Entendimento é estudo, busca e revelação. Enquanto você não entender essas coisas, você vai ficar nadando na areia e que nem um cara que eu conheci numa obra que eu trabalhei, que o apelido dele era Morreu na Praia. Você vai ser mais um Morreu na Praia. O que é que você tem? Paz com Deus, vida eterna, o Espírito Santo habitando em você. Está lá, Romanos capítulo 5, versículo 1. João 3,16 fala isso. 1 Coríntios 6,19 trata dessas coisas. Tudo isso está na Bíblia. Isso é o que você tem. Isso é o que você é. Poder. Você tem a palavra. Você tem o poder que a palavra diz que você tem. Sabe por quê? Porque volta para Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso que me faz ser forte e que me dá a plenitude e a certeza de quem eu posso. E naquilo que eu posso. A identidade, ela é algo que a gente vai estar conquistando dia após dia. Identidade é um processo que vai se formando e nos dando a consciência e a certeza de quem nós somos. Identidade é algo que vai nos fortalecendo e nos fazendo vencer. Ela não é chegada conquistada. Ninguém conquista a identidade. Por quê? Porque esse processo Cristo já fez por nós. Ele nos deu. E a vida da gente nessa jornada da identidade, dia após dia, de glória em glória, de ano em ano, andando e conquistando, entendendo e lendo, buscando e fazendo, é que nos faz e que nos torna identidade. Que nos faz ser únicos. A fé molda. A fé, ela molda as pessoas. É por isso que a palavra diz que ninguém vem ao Pai. Porque se a gente não tiver fé, a gente não acredita num Deus invisível. Se a gente não tiver fé, a gente não acredita naquilo que Cristo fez. E isso não se baseia em estudos, em cientificidade, em coisas científicas. Isso é fé. E por mais que a ciência queira dizer que Deus não existe, ela comprova e prova a existência de Deus. Porque Lavoisier diz uma coisa que pouca gente sabe, mas que tem um significado importante, porque no fundo, representa a criação todinha. Quando ele diz, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Por quê? Porque a ciência não consegue criar absolutamente nada, a não ser de algo que já tenha sido criado. Tudo já foi criado por um único ser. Dessa criação é que eu faço e redefino outras coisas. Clone só existe através de um gene.
que já existe, que já foi criado. É uma cópia do que já existe. Nós temos essa identidade. O sangue habita dentro de nós. Nós temos um sangue único, verdadeiro e indefinido. Não existe uma definição sanguínea para o tipo do sangue do Senhor. Ele é único e serve para todos nós. Quando a gente entende que nós somos aquilo que nós devemos ser realmente, que a Bíblia fala e afirma, há um poder e uma plenitude e uma certeza. Vocês já ouviram alguém chegar para você e dizer bem assim, cara, aquela pessoa quando chega aqui, ela transforma esse ambiente. Está com uns 3 meses. Não, menos. Foi logo quando começou essas chuvas. Houve um desmoronamento de areia, de barro, e caiu ali na parte do flechal. E cobriu 4 casas. E houve uma situação lá que soltou umas tubulações grandes da gente e foi preciso a gente ir até o local. Só que o pessoal da operação que foi lá para resolver um problema, não conseguia resolver por causa do acesso e da dificuldade que tinha para chegar no local e não sabia como conduzir. E aí ligaram para Lulu. Luciano, dá para tu chegar aqui para ver o negócio? Eu digo, vou. Quando eu cheguei lá, a informação que eu recebi, quando a pessoa lá que me ligou, me viu, disse, cara, tu não sabe a alegria e a segurança que eu tenho de lhe ver aqui. Na mesma hora o Espírito falou comigo. Você sabe quem é que está com você? Para lhe dar essa segurança e essa tranquilidade? Não sou eu. Porque na minha capacidade humana, nem tudo a gente consegue resolver. Mas tem algo que carrega dentro da gente, que aonde a gente chega, ela transforma o ambiente. Ela muda a essência das coisas. E aí, sabe por que ela muda? Porque você sabe quem você é. Porque você tem conhecimento daquilo que você é. Porque você faz com que as coisas tenham que mudar. Cristão que conhece realmente quem é, não expulsa demônio com entrevista. Onde ele chega, ele sai. Cristão que sabe quem ele é, ele não joga a palavra no vento, não. Ele dá a palavra certa na hora certa. Ele apruma o que está fora do prumo. Ele bota no nível o que está troncho. Ele conserta aquilo que não está e nem tem conserto. Quando a gente tem consciência de quem nós somos, a gente sabe aquilo que a gente está fazendo. Amém? Eu queria, na realidade, fazer um convite a todas as pessoas que estão aqui, que ainda não receberam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não estou fazendo um convite somente para fazer parte do Evangelho, ser cristão. Mas eu estou fazendo um convite para você aprender a ser quem você realmente é. Para aquelas pessoas que por algum motivo se desviaram desse caminho, há um tempo para voltar. É hora de retornar. E agora tem a mais nova, né? Eu escutei agora há poucos dias. Aqueles que pensam que estão no caminho, mas não estão. Tem esse agora. Agora acha que está no caminho certo, mas não está. Está no caminho errado. Vem para cá para a gente reajustar a rota. Vou botar o Waze na sua vida, o Waze de Cristo na sua vida para reajustar a rota. Eu já escutei cada coisa aí, você nem imagina. Quem está precisando de oração por cura? Todos curados, sarados, em nome de Jesus. Mas eu queria pedir agora uma coisa à igreja. Eu estou com uma tia minha, ela está internada, está com câncer, está bem avançado o estado do câncer.
Ele saiu da vesícula, já está no pâncreas. A situação é bem crítica mesmo. Mas eu acredito. E vou sair dessa vida acreditando. Que por mais que eu esteja rodeado de pessoas que não são, porque na minha família só eu e Valquíria que somos crentes, o restante não é. Eu acredito e vou morrer acreditando nisso. E crendo nisso. Que a minha presença, ela transforma as coisas, porque eu carrego e sei quem carrega. E por mais que tenham dito que chegou o fim, Deus está botando um ponto e dizendo, ainda não é a hora. Eu creio nisso. Pai, eu queria pedir à igreja que a gente orasse por ela nesse momento. O nome dela é Maria da Costa Ferreira. Ela está na Santa Casa, tá? Está sendo transferida de uma ala para outra. Eu queria orar por ela agora e pedir, sabe, união na igreja nesse sentido. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego, Pai, nas tuas mãos a vida da minha tia. Eu sei que ela não é crente, ela não tem entregado a vida dela ao Senhor, mas pela presença do cristão naquele local, pelo sangue que está sobre a minha vida, pelo amor e pela fidelidade, Senhor, do entendimento e do conhecimento que eu tenho na tua palavra. Eu sei que o Senhor pode operar milagres, e o milagre ele não é restrito somente ao cristão. O milagre, ele é restrito e ele é divisível a todas as pessoas, independente de quem elas sejam. Porque o milagre ele chega para transformar e mostrar o poder do Senhor em ação. E nesse momento eu oro, Senhor, por um milagre. Eu oro por um milagre dentro daquele local, restaurando, reabilitando, trazendo o fôlego que ela está perdendo, trazendo a cura que ela necessita. Que a presença do Senhor naquele local, a luz do Senhor, transforme toda aquela situação. Assim como Paulo disse, falei, por isso creio. Eu creio naquilo que falo, Senhor, porque eu sei o poder que habita. Eu sei do teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego agora a vida dela nas tuas mãos. Aleluia. Amém. Pastor?